Corpo Santo, e eu sempre começava mais ou menos situando o Corpo Santo na sua época. Porque tem toda aquela história que o Guilhermino coloca, né, falando do Corpo Santo, o precursor do Teatro Absurdo. Depois tem o Eudemiro Braga, não sei se vocês têm esse texto, que trabalha a questão do surrealismo no teatro do Corpo Santo. Aí é uma tentativa de valorizar o Corpo Santo como sendo o precursor desses movimentos da dramaturgia do século XX. Mas eu acho mais interessante, né, evidente que nós vamos encontrar no texto do Corpo Santo elementos do teatro do absurdo, elementos do surrealismo e por aí vai, né, ou qualquer outra coisa que a gente queira. Né. Mas eu acho mais interessante ver o Corpo Santo como uma ruptura em relação à literatura dominante que se fazia no é só a gente ver, né, que Corpo Santo vive no século XIX, até o início da segunda metade do século XIX, e a literatura que se fazia no Brasil era a literatura mais tradicional, mais tradicional possível, né? Em relação ao teatro, por exemplo, né? E isso eu gosto sempre de chamar a atenção, que eu acho que essa é uma das características do teatro brasileiro. No teatro brasileiro, Martins Pena fazia o quê? Comédia de costumes. Então, eu acho que essa noção de comédia de costumes vai perpassar a literatura brasileira, né? Seja nesse autor de ruptura, que é o Corpo Santo, né? Depois eu falo um pouquinho mais dessa ruptura, né? Que eu chamo de ruptura, né? do Corpo Santo, como também em Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo mais próximo, né? E que eu acho que essa noção da comédia de costumes está sempre presente. Né? E comédia de costumes, aí entendida da sua forma mais simples possível, né? Que é um texto, né? Comédia, para rir, né? Que trabalha em cima da crítica dos costumes da sociedade vigente. Né? Tanto o Martins Pena, nós vamos verificar isso, né? Como nós vamos verificar também na dramaturgia do Corpo Santo, onde nós vamos ter sempre a noção de família, está sempre muito presente, né? A família está muito presente, embora a família no Corpo Santo, aí vem as rupturas, né? A família no Corpo Santo não é mais aquela família acolhedora que domina na literatura do século XIX, sobretudo aqui no Brasil, né? Nos romances românticos, né? Publicados aqui no Brasil, a família é sempre o lugar do conforto, né? É o lugar onde nós temos o porto seguro, né? É evidente que se a gente vai pegar a dramaturgia mundial, já no século XIX, a família já não vai ser mais esse lugar do conforto, né? Vai ser o lugar do conflito, né? É só pegar Ibsen, Strindberg e por aí vai, né? A família é o lugar do conflito. Mas na literatura que se faz aqui no Brasil, a família não é o lugar do conflito, né? A família é o lugar da segurança, onde os personagens se sentem seguros. Já em Corpo Santo, essa família não vai ser bem isso, né? E, inclusive, né, nas relações naturais, né, que os personagens também vivem, tem num determinado quadro, os personagens estão numa casa, né, mas a casa não é um lar, é um bordel, né, é habitado por prostitutas, né? Então, mais uma vez, né, esses elementos de ruptura que nós vamos encontrar no teatro do Corpo Santo, né, em pleno início do século XIX, primeira metade
metade do século XIX, ele vai colocar esse núcleo familiar, né, não dentro da visão normal, da visão corrente e tradicional. Um outro elemento que eu também acho bem interessante de chamar a atenção, porque estudos são, quando eu falo em família, agora eu vou falar dos personagens femininos, né? Isso são noções, né, que a gente encontra na dramaturgia do século XIX. A figura feminina, a figura da mulher. Né? O que é o ideal da mulher romântica? O ideal da mulher romântica é aquela mulher que não pode ser tocada, aquela mulher pura. E a mulher em Corpo Santo, a mulher é o lugar do conflito, na dramaturgia do Corpo Santo. A mulher é a representação da maldade na dramaturgia do Corpo Santo. Ela jamais é uma figura inacessível e pura, como seria a mulher romântica do século XIX, tal como representada na literatura. Evidente que tem algumas exceções, a gente tem alguns romances do José de Alencar, onde a mulher já não é mais tranquila assim, Lucila, por exemplo. Mas o corrente é exatamente essa mulher que é intocável, que é intocada. E, inclusive, em Corpo Santo, eu acho que é uma coisa bem forte, e que rompe também com esse ideário do romantismo, é a questão sexual, que em Corpo Santo ela está muito presente, realmente está muito presente. A pulsão do sexo, ela move os personagens, É evidente que os personagens masculinos, alguns do Corpo Santo, eles sempre se debatem. Aí até esses autores que gostam muito de fazer uma relação direta com a biografia do autor, como se a literatura fosse um mascaramento das questões pessoais da pessoa física. Mas ainda dá para se fazer a brincadeira, que Corpo Santo, quando cria o nome dele, o Corpo Santo, é exatamente esse, por isso que eu trabalhava sempre as relações naturais. Como é que é? Ao mesmo tempo que ele é movido pelo sexo, pela pulsão sexual, o sexo, como a boa moral do século XIX dizia, o sexo era coisa proibida. Então ele vai se intitular Corpo Santo, que não tem essas relações naturais, porque a questão sexual é a relação natural. Mas os personagens do Corpo Santo, eles são movidos pela pulsão sexual, inclusive os personagens femininos. Mesmo que a gente encontre em alguns textos a dona de casa, a mãe, a dona do lar e tal, ela, ao mesmo tempo que ela tem o marido, ao mesmo tempo ela tem amante, ou ela tem namorado, ela manda o marido embora para ficar com o namorado. Isso a gente vai encontrar em diversos textos do Corpo Santo. Então, o que eu acho interessante de chamar a atenção é exatamente para essas questões da ruptura, que ele rompe com essa literatura que se fazia na época. E, inclusive... O santo tem a ver com... O santo lembra... É uma saga? Não sei se seria uma crítica, Inês, mas é o corpo intocável. Porque aí, fazendo... Eu não me aprofundo muito nos dados biográficos do Corpo Santo, mas todo mundo fala a respeito disso,
porque ele está sempre brigando com a justiça, né? Ele brigou com a mulher interditou os bens, e essa vai ser uma das temáticas da dramaturgia do Corpo Santo. Né? É raro o personagem que, num determinado quadro, né, ele não tenha uma pendenga jurídica. Né? E está sempre fazendo crítica a essas questões da justiça. Né? Um outro gênero que também predomina no século XIX, além do teatro de costumes, é o teatro de crítica social. Né? Que a comédia de costumes, mal ou bem, ela faz uma crítica social. Né? Mas é uma crítica, né, que o teatro de costumes faz, o tradicional, o mundo cristão, é uma crítica muito óbvia, né? Realmente muito óbvia. Se a gente pega algumas comédias do Martins Pena, por exemplo, né, a crítica social é realmente muito óbvia. Né? A questão do estrangeiro invadindo o Brasil, a representação do estrangeiro na comédia do Corpo Santo, o aproveitador, o burro e por aí vai, né? Mas de forma muito óbvia, muito direta. Né? Já em Corpo Santo, parece que essa crítica, esse teatro de crítica social aparece mais sutilmente, né? E de uma forma bem mais sutil, né? Quando ele critica a justiça, a morosidade da justiça, ou mesmo os políticos, né? Quando ele critica os políticos, mas é de uma forma bem mais sutil. Né? Um outro elemento que eu acho interessante no Corpo Santo, na dramaturgia dele, sobretudo na dramaturgia, que ao mesmo tempo, né, que ele rompe com a estrutura do texto tradicional, ele tem uma vontade de ordem muito grande, e essa também vai ser uma das temáticas da dramaturgia do Corpo Santo. Né? Essa briga com a ordem e com a desordem. Né? Ao mesmo tempo que as coisas se apresentam completamente desordenadas, né? O Corpo Santo quer ordená-las. Não é por acaso que ele vai construir uma gramática, né? uma gramática, né? Onde ele propõe a simplificação da língua. Né? Então, ao mesmo tempo que ele subverte toda a escrita, ao mesmo tempo ele tem a preocupação de estabelecer uma ordem para uma nova escritura. Né? Então, ele está sempre brigando, né, com a ordem e com a desordem. E nessa briga com a ordem e com a desordem, se nós olharmos os textos dramáticos do Corpo Santo, à primeira vista, eles são textos muito tradicionais. Né? São divididos em atos, quadros, cenas, a forma dialogada. Né? Nós temos rubricas, nós temos descrição de cenário, né? Nós temos indicação de movimentação dos personagens. Então, aparentemente, né, é o texto mais tradicional possível. Se a gente pega um texto do Martins Pena, ele tem a mesma estrutura aparente do texto do Corpo Santo. Mas como ele recheia essa estrutura, né, é que foge completamente do texto dramático tradicional. Né? A noção de ação, por exemplo, né, que domina, né, no texto tradicional, e em Corpo Santo ela se encontra completamente explodida. Né? Parece que ele explode a noção de ação. Né? Tanto que nós vamos ter, né, alguns textos do Corpo Santo, inclusive esse texto que ele falou, o marido extremoso, tá, né? É o pai, não sei o quê. Né? Cada quadro do texto do Corpo Santo tem uma ação que se desenvolve. O marido extremoso ou o pai cuidadoso? Ou o pai cuidadoso. Então, cada quadro
é quase que como uma pequena peça, né? É como uma pequena peça, né? Onde nós vamos ter personagens diferenciados em cada uma delas, né? Nós vamos ter ação diferenciadas, espaços diferenciados, né? Então essa noção, né, do texto bem estruturado, como aparentemente o texto do Corpo Santo se apresenta, ela é explodida, né? Ela é explodida. Se nós quisermos acompanhar um desenvolvimento linear da ação, nós não conseguimos ler o Corpo Santo, né? Se nós quisermos acompanhar a trajetória de um personagem ao longo de todo o texto do Corpo Santo, nós não conseguimos, porque os personagens mudam de nome, né? Eles mudam de nome, mudam de ação, mudam de tudo. É evidente que em alguns textos a gente até consegue dizer, tal, o inesperto é o fulano de tal, né? É o truque-truque, né? A gente até consegue, né? Pela atitude do personagem, né? A gente consegue identificá-los, né? Mas aí eu gosto sempre de me perguntar, né? Essa vontade de unidade que a gente procura dar ao texto do Corpo Santo, será que não é um vício de nós, leitores, acostumados com essa tal da unidade, né, que prega o desenvolvimento progressivo da ação, o desenvolvimento do personagem, e todas aquelas coisas que a gente conhece, né? Será que nós não, o Corpo Santo não nos possibilita ou não nos leva a uma outra leitura de aceitar essas multiplicidades, né? Ao invés da unidade, né? Ele não trabalha dentro da unidade, né? Embora alguns textos dele, sobretudo os primeiros textos aqui, não cronologicamente, né? Mas nessa edição do Guilherme César, né? Eles até, com exceção das relações naturais, né? Eles até, os personagens até se mantêm com o mesmo nome e tal, né? A gente até percorre toda a trajetória dos personagens ao longo de todos os quadros, né? Então, nós temos essa unidade. Mas tem outros textos do Corpo Santo que não tem unidade nenhuma, nem na divisão de quadros, né? Porque, inclusive, a gente sabe, né, que tradicionalmente um texto dramático, né, ele se desenvolve dentro de um desenvolvimento unitário da ação, né? A ação vai progredindo do primeiro ato, do segundo ato, do terceiro ato. É o caso de 3 atos, né? E aí, no terceiro ato, se resolve tudo. Se resolve um conflito, né? Nós temos um conflito, né? É um conflito que vai se desenvolvendo ao longo de cada ato, né? Aí depois, dentro do ato, a gente tem as divisões em quadro, que eu nem sei direito, não lembro mais o que justificava a divisão de quadros. Agora, a cena, né, dentro do princípio, seria cada vez que a gente tem um personagem novo envolvido na ação, né? Aí a gente marca a divisão de cena, né? Mas o Corpo Santo, né, ele não trabalha dentro dessas noções, né? Parece que a noção de quadro, às vezes, os textos deles são divididos em quadro, às vezes são divididos em atos, né? Mas eles não seguem esses princípios, né, da unidade do desenvolvimento da ação e no final de cada ato, né, deixar a ação em aberto para a ação continuar se desenvolvendo no segundo ato, para finalmente se resolver no terceiro ato, né, onde nós teríamos a resolução do conflito. Mas conflito, aqui os personagens eles conflituam por qualquer coisa, né? E sem explicação, né? E inclusive um outro elemento que até permite fazer uma relação com as comédias tradicionais até a
comédia latina, né, que são as pancadarias. Né? Geralmente os quadros e os atos do Corpo Santo, e às vezes até a peça toda, né, ela termina sempre numa pancadaria geral. Né? E tudo berra, tudo corre, tudo acende, tudo apaga, e um grande incêndio, que é o final de Relações Naturais, né, toma conta do palco, né, mas é um incêndio imaginário, não é um incêndio, é um incêndio imaginário. Né? Mas ele usa essa pancadaria no texto que tu falaste, né? O Pai Extremoso, também tem a pancadaria. Né? O primeiro quadro é uma pancadaria assim, por quê? Por quê? Qual é a razão da pancadaria? Não tem a razão da pancadaria. Né? Então, isso permite, né, essa relação do texto da dramaturgia do Corpo Santo com o surrealismo, né, que é a gratuidade da ação. Né? É a ação gratuita. Né? A ação não tem explicação lógica. Né? Aliás, o que a gente sempre procura, né, quando a gente lê o texto do Corpo Santo, é uma lógica. Né? Mas tudo tem que ter lógica. Né? Mas a lógica que ele propõe não é a mesma lógica que me domina. Né? É uma outra lógica. É a lógica da ficção. Né? É a lógica ficcional. Né? E, inclusive, né, eu acho interessante ressaltar essa questão da fragmentação. Né? Me parece que o Corpo Santo vai trabalhar em cima da fragmentação, é tudo fragmentado. Né? Por que nós vamos ter múltiplos personagens? Por que nós vamos ter múltiplas ações? Porque ele não desenvolve a ação até o seu final. Não interessa desenvolver isso. No texto, do texto que chegou para nós, ele se apresenta assim. Né? Ele se apresenta assim. Ele não resolve nada. Né? Ele não clareia nada. Né? Ele está aqui para confundir. Né? Ele não está aqui para esclarecer. Eu acho que o texto do Corpo Santo é mais ou menos isso. Né? Ele não esclarece nada, embora a gente queira esclarecer. Né? Quando a gente se propõe a discutir o Corpo Santo, é para ver se a gente consegue esclarecer esse universo que não é um universo claro. Né? E eu acho que seria uma boa a gente aceitar isso como sendo... Ele não é claro, ele é assim. Né? Não adianta eu querer forçar uma unidade, uma clareza, uma racionalidade, porque essa racionalidade no texto do Corpo Santo existe. Né? Por isso que eu falava do múltiplo. Né? É a multiplicidade. Né? A gente tem que aceitar o texto, o Corpo Santo como múltiplo. Né? Embora, porque inclusive, né, até fazendo uma relação com a pessoa física, ele é múltiplo. O nome dele é José Joaquim Campos Leão, mas ele se chama Corpo Santo. E, inclusive, na própria dramaturgia dele, ele vai aparecer com esses dois nomes. Né? No credor da Fazenda Nacional, o credor é o José Joaquim de Campos Leão. Aí, num outro texto, que eu até marquei, me chamou a atenção, é uma das coisas que eu nunca tinha reparado, né? Mas num outro texto ele já vai aparecer como Corpo Santo, né? E inclusive dá dados autobiográficos. Na página 100. Qual o texto faz? Deixa eu localizar. Se o Corpo Santo não é lógico, hoje em dia eu não preciso mais ser lógico. Não, aqui ele explica a trama. Aqui hoje sou um amanhã e amanhã outro. Né? Aí o ministro diz para o rei, né? Dizendo qual é o homem que viria salvá-los. Né? É o filho de um professor de primeiras letras. Seguiu por algum tempo, ele dá todos os dados autobiográficos. É ele mesmo. Né? Ele mesmo está aí. Depois desaparece e nunca mais aparece. Aí ele se bota em cena. Né? Ele também se bota em cena. Ele também é personagem. Né? Porque ele cria
o Corpo Santo ele cria um personagem para ele. Né? Ele tinha o lance de se achar iluminado também. Sim. Ele era, né? Ele se achava. E ele faz a enciclopédia, e o que eu acho interessante, né, que ele é um cara letrado, né? Ele até diz aqui nesse texto, né, que ele estudou esse personagem, né? Ele estudou retórica, estudou não sei o quê, estudou não sei o quê, estudou latim, estudou francês, né? Que ele tinha esse conhecimento. Né? Tanto que ele vai fazer, né? Aí, ligando com o que tu quer trabalhar, no grotesco, né? Ele faz um remédio de enciclopédia. Né? Não é enciclopédia. Não é enciclopédia. Ele faz quase que uma paródia da enciclopédia. Né? Da enciclopédia francesa, do iluminismo, né? De Derrou e toda aquela cambada, né? Que tentou condensar o saber numa única obra. Né? É o que o Corpo Santo faz, né? Mas ele faz tudo nessa enciclopédia. Ele tenta até corrigir o alemão, né? Eu li que ele tentou também corrigir o alemão. Sim, ele tenta tudo. Né? E ele faz poesia também. Né? O Corpo Santo também é poeta. Né? Esse outro livro, como é a Miscelânea Curiosa, né? Tem os aforismos retirados da enciclopédia, né? E tem as poesias. E uma coisa que também me chamou a atenção, que a gente tinha falado, né? Que o texto dramático do Corpo Santo, pelo menos nessas versões que nós temos, ele segue a língua normal, né? É o português normal. Né? Já na enciclopédia, não. Né? Na enciclopédia, ele vai tentar colocar em prática a gramática que ele cria. Né? Mas aqui não. Né? No texto dramático, não. Né? Nem nos personagens, nem nada. Não sei se os originais seriam assim, talvez sim, né? Porque aqui, nessa edição, é uma edição posterior. Né? Eu acho que... Então, a escrita é normal. Né? A escrita é normal. Né? A língua é a língua portuguesa corrente. Né? Não é a proposta da mudança, né? da linguagem, né? de linguagem do tem coisas que eu acho muito interessantes. Né? Tem um texto dele, eu não vou lembrar qual foi, eu acho que é o último texto que está aqui. Né? Ele diz que as pessoas que comprarem e quiserem levar à cena qualquer das minhas comédias podem, bem como fazerem quaisquer ligeiras alterações, corrigindo a você. Então vocês são livres para fazer o que bem entender com os textos, palavras do autor. E ele dá data e tudo, essa questão é uma coisa que eu acho muito interessante no Corpo Santo.